entrado em Jericó, ia passando, e eis que havia um homem chamado Zaqueu, e era esse o chefe dos publicanos, e era rico, e procurava ver quem era Jesus, e não podia por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se, desceu e recebeu com júbilo. E vendo todos isso, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. E levantando-se, Zaqueu disse ao Senhor Jesus: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. E disse Jesus: hoje veio salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Deus, a tua palavra foi lida, aplica a tua palavra em nossas vidas, nossos corações, ensinando em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Poder aceitar, irmãos. Irmãos, esse Zaqueu é um texto muitas vezes mal interpretado, e as pessoas dizem que Zaqueu é ladrão. A Bíblia não diz isso, pelo contrário, ele afirma: se eu enganei alguém, eu vou restituir quadruplicado. Ele tinha consciência de que ele não era o que o povo dizia que ele era, ou pensava que ele era, se é que dizia o que pensava. Então Zaqueu era um homem honesto, mas ele era publicano, cobrador de impostos. Então ele, veja bem, não era bem aceito pelo povo da época, pela comunidade da época de Israel. E Zaqueu, a Bíblia diz que ele queria ver Jesus, e como tinha dificuldade para ver Jesus, ele usou o método possível. Foi lá, correu em cima de uma árvore da figueira brava, e subiu na figueira para ver Jesus, por Jesus já passou, chamou ele. Até a história da igreja registra que Zaqueu cuidava dessa figueira durante toda a sua vida. Ele regava ela, adubava, ele tinha uma estima muito grande por essa figueira, diz a história da igreja. E o que eu quero meditar com os irmãos é exatamente na palavra do Senhor Jesus, quando no verso 5: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. Nós sabemos que Zaqueu, irmãos, ele procurava algo que ele não tinha. Ele era rico, tinha uma posição, mas faltava alguma coisa para ele, e ele estava procurando isso. Se era paz, espírito, se era alguma coisa, ele estava procurando, e ele encontrou em Jesus o que ele procurava. A mesma coisa somos nós, irmãos. Quando nós procuramos em Jesus aquilo que nós não temos, nós vamos encontrar em Jesus, porque ele é que pode suprir as nossas necessidades. Então Zaqueu procurava alguma coisa, e quando ele encontrou Jesus, ele encontrou a sua paz, com certeza, encontrou a solução dos seus problemas, os obstáculos que existiam, com certeza deixou de existir. Mas irmãos, quando a gente vê agora aqui, você vê o verso 9, e diz que hoje veio salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão. Noite da bênção, noite da vitória. Eu quero meditar com os irmãos exatamente sobre esse tema: Jesus abençoando os nossos lares. Irmãos, se tem uma coisa que Jesus tem prazer em fazer, é abençoar o lar. É o caso aqui, nós vemos aqui o caso Zaqueu aqui, olha só. E disse Jesus: hoje veio salvação esta casa, pois também este é filho de Abraão. Quando todos estavam recusando, Jesus agora entrou naquele lar. Então, irmãos, quando o Senhor Jesus Cristo entra no lar, traz salvação, ele traz também a bênção. A Bíblia nos fala lá em 1 Samuel, fala lá em Crônicas, sobre essa questão da arca de Deus, Quando a arca de Deus estava na casa de Obed-edom, abençoou Obed-edom pela presença da arca, que era simbolizando a presença de Deus. A mesma coisa hoje é nossas vidas, nossos lares. Quando Jesus está no nosso lar, a bênção com certeza existe. E os nossos lares, irmãos, serão abençoados quando a presença de Jesus for marcante no nosso lar. Aqui a presença de Jesus era marcante, e todo lar que Jesus entrou,
nós vemos o Evangelho, aconteceu algo sobrenatural. Lá em Mateus capítulo 8, nós vemos o Senhor Jesus Cristo entrando no lar de Pedro. A Bíblia diz que a sogra de Pedro estava enferma, e Jesus entrou lá e ele curou a sogra de Pedro. Quando o Senhor Jesus Cristo entra no lar, tem cura, tem bênção, tem libertação, tem vitória. Então veja bem, além de Jesus perdoar os pecados, aqui no caso de Zaqueu foi dizer assim: se eu defraudei, eu vou restituir quadruplicado. Por quê? Entrou paz, entrou exatamente a bênção na vida dele, e agora esse rapaz, agora veja bem, ele estava pronto a seguir o Senhor Jesus Cristo, desprendido dos valores terrenos. A primeira coisa que Jesus faz quando entra em nossa vida é perdoar nossos pecados. Mas quando Jesus perdoa nossos pecados, Ele quer que nós ficamos livres das pendências humanas, irmãos, que muitas vezes segura as pessoas, que muitas vezes deixa as pessoas, veja bem, apegadas em algo terreno, algo humano. Então veja bem, quando o Senhor Jesus entrou aqui na casa de Zaqueu, acabou o problema. Então Zaqueu agora, ele está livre, impedido dos problemas terrenos para seguir o Senhor. Na casa de Pedro, capítulo 8, ou no capítulo 7, mesmo aqui de Lucas, você vai ver que quando Jesus entrou na casa de Pedro, curou a sogra de Pedro. Quando Jesus entra no nosso lar, além de Ele expulsar o pecado, nos libertar do pecado, nos dar vida em paz com Ele, também Ele cura as nossas enfermidades. Irmãos, nós vivemos em uma época que essa época, a própria ciência está preocupada com o que está acontecendo, a mutação dos germes, dos vírus. Os vírus hoje estão poderosos, né? Os antibióticos já não têm mais força contra os vírus, já as bactérias, é complicado. Então a ciência está preocupada, mas nós temos um Deus que é criador do ser humano. Ele criou todo o universo, Ele criou todas as coisas. Então quando nós deixamos o Senhor entrar em nossa vida, entrar no nosso lar, também Ele traz cura para o nosso corpo. O Senhor é o Deus que cura. Ele disse para Israel, disse para Moisés: Moisés, eu sou o Senhor que te sara, Moisés. Se preocupa não, eu sou o Senhor que te sara. Eu sou o Senhor que dá bênção, dá cura, dá libertação, dá vitória. Então Jesus tem que entrar no nosso lar para salvar a nossa vida, mas também para curar todas as enfermidades. Ah, pastor, mas eu não estou doente. Mas Ele nos livra da enfermidade. Nos livra da enfermidade, irmãos. Quantas vezes nós entramos em um ônibus, ou no metrô, no trem, não importa onde você entra, está completamente contaminado de bactérias, de tanta gente ali dentro. E se você não tiver com o seu corpo imunizado, você vai adquirir alguma enfermidade. É nessa hora que Jesus entra em nossa vida, irmãos, para proteger o nosso corpo das mazelas da vida, porque senão nós somos consumidos pelas enfermidades. Mas o Senhor é o Senhor que nos sara. Assim como sarou a sogra de Pedro que estava enferma, Ele também cura cada um de nós aqui nesse momento, e cura em nossos lares. Outra coisa, irmãos, Pedro, veja bem, olha só, e quando Jesus entrou lá, que tocou na sogra de Pedro, curou a Pedro, também Jesus trouxe o quê? Trouxe conforto para aquele lar, porque a Bíblia fala que ela agora passou a servir aquelas pessoas. A cura da enfermidade física é para nós fazermos alguma coisa em benefício do Senhor. Outra coisa que nós vemos, irmãos, é que Jesus Cristo entrou também em Lucas capítulo 8, nós encontramos também essa passagem, que o Senhor Jesus Cristo entrou na casa de um homem chamado Jairo. Ele entrou na casa de Jairo para fazer uma coisa superior a curar. Ele entrou para dar vida, que a filha de Jairo estava morta. Mas Jesus entrou naquela casa para dar vida. Quando Jesus entra no nosso lar, além de perdoar nossos pecados, além de curar, Ele também entra para dar vida. Ele falou assim: eu vim para que tenham vida, e vida em abundância. Irmãos, vida com abundância pode não ser uma vida pomposa, com fundos bancários ricos, não, mas é vida com fartura de bênção, com fartura, sabe, de saúde. Jesus veio para fazer isso, por favor. Ele entrou na casa de Jairo para conceder vida à filha de
e Ele pode entrar em nosso lar, entrar na nossa vida, para nos conceder uma vida mais abençoada, mais próspera, mais feliz. É isso que Jesus quer para a sua igreja. Jesus não quer a sua igreja perecendo neste mundo que estamos vivendo, não. Jesus quer a sua igreja com uma vida diferenciada. Outra lá que nós vemos, irmãos, aquela casa que Jesus entrou lá em Caná, né? O primeiro milagre de Jesus, lá em João capítulo 2. Jesus entrou naquela casa lá em Caná, uma festa de casamento, e de repente acabou a alegria do povo, que acabou o vinho, né? Acabou a alegria do povo. E Jesus ali, irmãos, Ele fez o seu primeiro milagre, transformando a água em vinho. Ele trouxe alegria para aquele casamento, trouxe o que necessitava para aquela festa continuar. A mesma coisa em nossos lares, irmãos. Quando Jesus entra em nosso lar, quando Jesus entra em nossa vida, Ele traz o necessário para nós mantermos a nossa vida alegre, a nossa vida com bênção, a nossa vida com vitória. Aquele lar ali em Caná, acabou o vinho, acabou tudo, acabou a festa. Mas Jesus transformou a água em vinho, continuou a festa, continuou a alegria. A mesma coisa somos nós, irmãos. Quando Jesus entra em nosso lar, a alegria continua. Às vezes estamos vivendo momentos difíceis, de dificuldade, e não tem jeito, e aperta daqui, aperta dali. Quando Jesus entra na história, a coisa muda, irmãos. Vem a alegria, vem a fartura, vem a bênção, vem a vitória, porque Ele é o Senhor da história, irmãos. Se Jesus não estivesse ali com seus discípulos, sua mãe, ali em Caná da Galileia, o que tinha acontecido com aquele casamento, irmãos? E tem mais uma coisa. Quando levaram o vinho para o mestre Sala, o que aconteceu, irmãos? Falou assim: espera aí, rapaz. Todos primeiro dá um bom vinho para beber, porque as pessoas não sobem. Depois que já bebeu um pouquinho, né? Aí dá um pior vinho que o camarada está bebendo, está tudo gostoso. Você deixou o melhor vinho por último, você é diferente. A mesma coisa somos nós, irmãos, conosco, nossos lares. Quando Jesus entra em nosso lar, quando Jesus entra para fazer a diferença em nossa vida, a melhor coisa está para acontecer ainda. Talvez Jesus já entrou no teu lar, como entrou no meu lar, já fez grandes coisas, mas o melhor está para acontecer ainda. O maior milagre está para acontecer, a maior bênção está para acontecer. Aquilo que Deus tem de maior para a tua vida, ainda está para acontecer, irmãos. Não se acabou, não. Acabou o vinho, acabou, mas tem água, e a água para ser transformada em vinho. Acabou o dinheiro, acabou, mas nunca se esqueça de uma coisa: o Senhor é o dono do universo. Ele é o Senhor do ouro, da prata. Ele é o Senhor que dá a bênção, dá a vitória. Ele é o Senhor que pode mudar a história, irmãos. Irmãos, ou nós confiamos nesse Deus, ou não confiamos, irmãos. Nós temos que confiar nesse Deus. Irmãos, Deus não mudou, irmãos. Quem mudou foi a nossa fé. A nossa fé é pequena muitas vezes. Irmãos, quando Jesus falou assim para aqueles rapazes: olha, pega essas talhas de água lá e leva para o mestre Sala. A mãe de Jesus falou assim: faça o que ele mandar fazer, vocês façam. Que pegaram. Irmãos, se não tivermos fé, não acontece o milagre. Fé e obediência. Aqueles meninos lá pegaram as talhas de água lá sem questionar e levaram para o camarada provar. E quando o camarada provou, o mestre provou, o vinho estava lá dentro das talhas lá, mas não colocaram água, colocou. Talvez, irmãos, a nossa situação esteja do mesmo jeito. Tá a mesma coisa. Eu preciso de vinho, mas eu só tenho água. Mas o Senhor transforma a água em vinho. O Senhor pega, irmãos. O Senhor entrou numa casa que só tinha um pouquinho de azeite, um pouquinho de farinha. Mas quando o Senhor entrou lá, irmãos, a farinha não acabou na panela, nem o azeite na botija. Enquanto o Senhor esteve ali, aquele óleo rendeu e aquela farinha rendeu. Talvez você esteja preocupado com o dia de amanhã. O Senhor pode pegar a pequena coisa que você tem e transformar num montão grande, porque Ele
fez como ele disse. O que aconteceu? Deus entrou na história. Talvez, irmãos, nós estamos precisando de uma obediência sobre a palavra de Deus, obedecermos a palavra de Deus, porque quando o Senhor entra no nosso lar, o Senhor entra na história, a farinha da panela não acaba, o azeite da botija não acaba, e vai render. A luta vem, a dificuldade vem, o desemprego vem, a falta de dinheiro vem, mas o Senhor é o Senhor, Deus da história, irmãos, é o Deus da história, é o Deus que muda a história. Irmãos, quando nós vemos a história dos heróis da fé, não de Hebreus capítulo 11, mas os heróis da fé, da história da igreja, você pega aqueles homens, a fé que eles tinham, e o que Deus fazia através daqueles homens. Será que Deus mudou, irmãos? Não, Deus não mudou não, irmãos. Quem mudou foi a nossa fé. A nossa fé não chama Jesus para entrar no nosso lar, para agir como ele quer agir. Zaqueu chamou e falou: se eu fiz alguma coisa errada, eu vou devolver quadruplicados. Consciência, largou os seus prazeres, os seus sabores, o seu gosto, deixou aquilo que cercava, os embaraços desse mundo, deixou tudo para obedecer agora a voz do Senhor. E Zaqueu agora se tornou agora um homem muitíssimo abençoado pelo Senhor, porque diz aqui, olha, porque também este é filho de Abraão. Eu e você, nós somos filhos de Abraão pela fé, somos filhos de Abraão pelo nascimento na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo, irmãos, Ele entra no nosso lar para fazer a diferença, para pegar aquele pouco que nós temos e transformar em muito. Mas para isso é necessário fé, para isso é necessário obediência, irmãos. Irmãos, pega o caso daquela viúva na época de Eliseu, que não tinha nada. Vamos pegar o caso, irmãos. Falando de Jesus entrar numa casa, Deus entrar no nosso lar. Irmãos, quando o profeta falou para a senhora: vai, pega o vasilha emprestado aí, só tinha um pouquinho de óleo na botija. Mas você vai de vasilha emprestada, pega muita vasilha mesmo. Encheu, cadê? Não tem mais vasilha? Não tem. Quando eu falei não tem mais vasilha, não tinha mais condições. Olha, parou o azeite. Um pouquinho de azeite fez que aquela mulher fizesse o que, irmãos? Pagasse a dívida que ela tinha e sobrevivesse por resto da vida, como a Bíblia diz. Talvez o pouquinho que você tem, que você está preocupado tanto com o dia de amanhã, é esse pouquinho que Deus vai fazer uma fortuna. Deixa Deus, convida Jesus para entrar nesse negócio, entrar na tua casa e deixa a história seguir o ciclo normal que Deus quer que siga na tua vida. Jesus falou para os discípulos: não deixa preocupar com o dia de amanhã não, com o que comer, com o que vestir. Se preocupe com isso não. Deus é o Deus da história, é o Deus da bênção, é o Deus da vitória, é o Deus que age, irmãos. Irmãos, agora tem um detalhe, irmãos. Às vezes Deus entra em um lar e nós fazemos como aconteceu lá em Sodoma e Gomorra. Deus entrou lá através dos seus anjos, tirou a família de Ló de lá, mas a mulher de Ló, irmãos, o coração dela ficou lá, olhou para trás e se transformou numa estátua de sal. Às vezes Deus entra no nosso lar, tira as dificuldades da nossa vida, e quando nós estamos na presença de Deus abençoado, sair da dificuldade, nós vamos olhar para trás e lembrar das desgraças, lembrar de tudo. Não, irmãos, Deus tirou você das mazelas, não lembra mais das mazelas não, porque aquilo passou, agora é nova vida, nova história. Eu fico impressionado com esse texto da mulher de Ló, irmãos. Deus entra lá, tira de Sodoma e Gomorra, leva lá fora, a abençoada vai olhar para trás. Não, irmãos, quando Deus entra em nossa vida, entra em nosso lar, não olha para trás não, passou, não lembra de mais nada não. Sabe por quê, irmãos? Porque sabe o que acontece? Quando nós começamos a olhar para trás muitas vezes, ou nós vamos ter saudade,
ou nós vamos sofrer novamente. Deus não quer que aconteça isso. Outra coisa, irmãos, outra vez, Jesus entrou numa casa com 2 dos seus discípulos. Lá em Lucas 24 está escrito isso. No caminho de Emaús lá, Jesus ressuscitou, apareceu para muitos, e 2 discípulos indo para o campo, e Jesus vai conversando com eles, até que ele entrou na casa, no partir do pão, que eles conheceram Jesus. Jesus entrou naquele lar, olha só, junto com eles, e eles não perceberam que era Jesus. Na hora do partir do pão, que eles viram como Jesus partiu, conheciam, eles conheceram que era Jesus. E um disse assim: porventura ardia o nosso coração quando ele falava conosco? Muitas vezes nós estamos nessa condição desses discípulos de Emaús, irmãos. Jesus está conosco, falando conosco, nosso coração arde, mas nós não estamos conhecendo que é Jesus. Irmãos, Deus não chamou você para você perecer. Deus chamou você para você ser abençoado. Ele quer entrar na tua vida, no teu lar, na tua história. Ele quer fazer parte da nossa vida, do nosso lar, da nossa história, irmãos. Deus sempre, quando entrou num lar, Ele entrou para fazer parte daquele lar, da vida das pessoas, da história das pessoas. Ele entrou num lar, irmãos, num casal estéril, que se formou uma nação, caso de Abraão e Sara. Deus não entra num lar, irmãos, por pior que sejam as dificuldades, por mais difícil que seja a situação, Deus muda a história, porque Ele é Deus. Ele é Deus. Mas nós temos que crer nisso, confiar nisso, irmãos. Não estou induzindo você, não. Eu estou afirmando para você que quando Jesus entra no lar, quando Deus entra no lar, a história muda. Mas as pessoas têm que crer, irmãos. As pessoas têm que saber que o Senhor é Deus. Ele é o dono da situação. Quando nós, irmãos, convidamos o Senhor para entrar no nosso lar, mas pegamos a rédea para dirigir o Senhor, Ele não vai agir mesmo. Mas quando ele convidamos para entrar no lar, ele entra e deixa por conta dele, a história muda, irmãos. Porque Ele é o Senhor e Ele tem prazer, irmãos. Ele disse: olha, disse a pouco, eu estou à porta e bato. Quem quer abrir a porta, eu entro, ceio com ele, quer dizer, eu vou ficar com ele, vou morar com ele, vou comer com ele, vou me alimentar com ele, vou participar da sua vida. Por que isso, irmãos? Porque Jesus tem prazer em estar conosco no relacionamento pessoal do dia a dia, para nos comunicar coisas novas e grandes, como Jeremias: clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabe. Talvez você esteja pensando que a sua solução não tem mais jeito, o seu problema não tem mais jeito, não tem mais solução, mas Deus é o Deus que muda a história. A solução, irmãos, não está muitas vezes na frente dos nossos olhos. A solução está nos olhos espirituais, está na vida espiritual, está no céu. É de lá que vem a nossa redenção, é de lá que vem o milagre, irmãos. Quando nós vemos, não é milagre, mas quando nós não vemos, é que é milagre. Sabe, nós vemos uma época, irmãos, que só cremos do que vimos. Jesus quer entrar em nossas vidas, em nossos lares, para nós vermos Ele fazer o que nós não podemos fazer. O que nós não podemos fazer é o que Ele vai fazer. Zaqueu, com certeza, irmãos, não podia mudar a sua história. Pelo jeito, se é como a maioria das pessoas crê, ele era defamado. Mas ele diante do Senhor falou assim: se eu defraudei alguém, vou restituir quadruplicado. Jesus falou assim: esse é filho de Abraão, hoje teve salvação nessa casa. Jesus entrou ali, ceou com ele, e começou a acusação das pessoas: olha, esse recebe pecador, recebe publicano. Irmãos, quero dizer uma coisa para você: quando você é abençoado por Deus, que Deus faz o sobrenatural acontecer, as acusações vão acontecer, viu? Olha, esse crente está roubando, viu? É possível? Não, não é possível. Ou está fazendo alguma coisa errada. Não, irmãos, a bênção de Deus, ela enriquece, ela nos dá prazer, nos dá gozo. Agora as pessoas
do mundo, elas não vão entender as bênçãos de Deus na nossa vida. Creia no Senhor, irmãos, confie no Senhor, obedeça a palavra do Senhor, porque não vai faltar farinha na panela, nem azeite na botija, não. Deus entrando nos nossos lares, na nossa vida, a coisa muda, irmãos, muda, a coisa muda. Irmãos, convida o Senhor para entrar no teu lar, no teu problema. Não deixe o teu problema ficar na mão de pessoas, muitas vezes, que não vai ter solução, não vai dar a solução para o seu problema, não. Entrega na mão do Senhor, que Ele vai entrar no seu lar, vai entrar na tua causa e vai resolver o problema. Porque, irmãos, todos esses lares que nós citamos, o Senhor entrou para resolver os problemas, e em nossos lares não é diferente. O Senhor vai entrar para resolver os problemas que existem, porque o Senhor é Deus e quer nos abençoar.